Está conosco o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, para falar sobre vários assuntos. Senador, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Bom dia, Megali, é um prazer estar falando contigo, com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Realmente é uma satisfação falar com vocês que, de uma forma bastante ética, sabem levar a informação e o entretenimento para as pessoas. Obrigado pelos elogios. A gente tem muitos assuntos a tratar. Uma outra frase bastante dura do Bolsonaro nesta semana foi uma reclamação contra o judiciário, dando conta de que, e eu concordo com ele nesse particular, tá muito difícil você governar nesse país, seja na esfera federal, estadual, municipal, porque sempre há uma intromissão da justiça, né? Dizendo aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito. Aqui em São Paulo, por exemplo, o ex-prefeito João Dória, para conseguir derrubar um muro, teve que enfrentar ali liminares e mais liminares para derrubar um muro. Você imagina para governar de uma maneira mais macro. A gente tem essa frase, antes da gente começar a conversar com o senador? Vamos lá, coloca aí pra gente, Garrafinha. A justiça em cima da gente, que quer que a gente mantenha radares multando você. E a justiça, lamentavelmente, se metendo em tudo, meu Deus, em tudo. Inclusive tem uma ação, talvez fale semana que vem, primeira instância, liminar. Nós que demitimos milhares no começo do ano, a justiça está fazendo com que essas demissões, tornando inconstitucional ali ação contra dispositivo do decreto, para a gente ressuscitar milhares de cargos comissionados. Se a juíza quisesse pagar, até tudo bem, mas quem paga é a União. E nós estamos contingenciando dinheiro de tudo quanto é ministério para poder acabar o ano com a dívida menor, quem sabe ali não ficar devendo muito, tá certo? Bom, eu concordo, já falei aqui com o Bolsonaro nesse particular, não concordo necessariamente com os projetos, com o negócio de tirar radar, mas sim com o excesso de intromissão da justiça para tudo quanto é governante. E coincidentemente, a gente está voltando agora do recesso, e o senhor tem um projeto que limitaria a ação dos ministros do STF no que concerne a decisões monocráticas, não é isso? Eu gostaria que o senhor explicasse esse projeto. Bom, primeiro, realmente esse é um ponto que há muito tempo vem ocasionando um descontentamento por parte dos executivos, em geral no Brasil. Eu digo até que, com todo o respeito que tenho aos órgãos de controle, ao judiciário, a gente tem que achar um equilíbrio para a gente poder ter uma relação harmoniosa, respeitosa, e que cada um possa atuar dentro da sua prerrogativa. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha defesa. Então, a partir do momento que o judiciário, ou mesmo o legislativo, do qual eu faço parte, ou mesmo qualquer outro ente, venha interferir numa ação que não lhe é devida em cima da prerrogativa do executivo, isso realmente causa transtornos. O presidente acabou de mencionar 2 exemplos, não querendo entrar no mérito dessa questão. Eu sou a favor do radar. Eu sou contra o radar. Não é essa a questão. A questão é, pode o judiciário interferir numa prerrogativa de uma decisão do chefe do executivo? Então a gente tem que procurar olhar as atribuições de cada poder, justamente para evitar que ele possa, de uma forma indevida, intrometer. Eu respeito muito essa questão. Entendo que se cada um trabalhasse no seu quadrado, sem ultrapassar a linha demarcatória das suas atribuições, muita coisa positiva haveria já de estar acontecendo. Mas, infelizmente, não é dessa forma. O projeto que tramita aqui no Senado, ele tira a prerrogativa de uma decisão monocrática do judiciário. Monocrática quer dizer o seguinte: apenas e tão somente uma decisão, através de uma liminar, é suficiente para você poder resolver uma demanda judicial. Mas vai acabar com as liminares? Não. Ela terá um prazo para poder ser respeitada
E a partir do momento que se vencer esse prazo, ela terá que ser submetida ao colegiado, que, na minha avaliação, exaure um juízo mais sensato, mais perfeito, em função de uma decisão individual. Não que essa decisão também não possa levar a um juízo sensato e perfeito. Pode sim, mas é muito mais democrático que ela possa ser discutida dentro do colegiado e dali tirado o juízo a respeito de uma questão que está em debate. Agora, houve alguma decisão, senador, que foi uma espécie de gota d'água para o senhor, que o senhor viu sendo tomada e falou, não, agora já não dá, mas eu posso agir, vou agir? Normalmente, quando se vem um projeto dessa natureza, são vários momentos em que se faz essa constatação. Então, não foi essa ou aquela decisão. Por exemplo, tem situações em que uma decisão proferida liminarmente está vigente há mais de 3, 4 anos. Ou seja, ela precisa sair dessa gaveta, sair debaixo dessa pedra para poder ter um juízo de valor maior expressa pelo colegiado. É um debate que vai realmente de encontro até com a percepção de vários magistrados, que pelo menos por mim foram consultados, entendendo que isso não é um projeto que vai contra o judiciário, pelo contrário, mas sim aperfeiçoando a tramitação das propostas que caem para que o judiciário possa averiguar. Bom, entrando agora, senador, no assunto da indicação, possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, é o Senado que vai decidir se essa indicação vale ou não. E eu gostaria de saber a opinião do senhor como presidente da Comissão de Relações Exteriores, o que o senhor espera dessa votação, dessa apreciação? Primeiro, ela, como você disse, ela não chegou ainda aqui no Senado da República. O presidente deve estar aguardando a manifestação formal do governo dos Estados Unidos, porque há essa necessidade para deflagrar o processo. A partir do momento em que os Estados Unidos fazem essa manifestação, ela vem a mensagem do executivo, do presidente Bolsonaro, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente do Senado lê essa mensagem no plenário. A partir do momento que ele leu a mensagem no plenário, ela vem à Comissão de Relações Exteriores. Chegando na Comissão de Relações Exteriores, a gente já de pronto encaminha ao técnico legislativo da comissão, que é um funcionário concursado. Ele vai avaliar o aspecto legal da tramitação, se está certo, em função até dessa questão de ser parente de quem o indicou, se isso pode, em relação a ser detentor de mandato eletivo, se ele tem que renunciar, em que momento que ele tem que renunciar. Então, são várias particularidades que essa situação traz, até porque nunca houve uma precedência dessa natureza. Já se indicou pessoas que não eram da área da carreira diplomática. Fernando Henrique indicou, Lula indicou, Dilma indicou. Então, vários ex-presidentes já indicaram. Dessa vez vai ser o presidente Bolsonaro. Porém, com laços familiares, é a primeira vez que chega aqui no Congresso. Isso tudo vai ser apreciado. Pois bem, a partir do momento que isso for exaurido, a gente vai escolher um relator da matéria, que é um senador que vai fazer o seu relatório em cima do parecer legal, técnico, oriundo da própria comissão. Esse relatório é apreciado aos 18 pares, 18 senadores que compõem a comissão. É colocado em votação o relatório, que é uma votação aberta,
Posteriormente, convoca-se, chama-se o indicado para a sabatina. A sabatina funciona como uma prova oral. Ele senta na cadeira, faz uma explanação de 15 a 20 minutos e a palavra fica livre para os senadores perguntarem o que bem entenderem ao sabatinado. Além dos senadores, é de praxe na comissão, e vai ser assim nessa sessão, a participação popular através da internet e de um telefone que a gente anuncia no início da sessão. Aí o cidadão que quiser participar se identifica, manda a sua pergunta, que a gente faz a pergunta num determinado momento da sessão. Posteriormente a isso, o senador já tem o seu juízo formado se ele foi ou não, no seu contexto, aprovado na sabatina. Aí vai para uma votação secreta, vota sim ou não. Também pode se abster. São 3 opções: sim, não e abstenção. Essa votação, após o término, é registrada no painel, encerra-se daí a tramitação do processo na Comissão de Relações Exteriores. Depois disso, vai para o plenário de novo. O presidente pauta o dia da votação no plenário, em cima de toda a tramitação que teve nas Relações Exteriores. Bom, o senhor deu uma explicação detalhada aí de como funciona o trâmite, desde a indicação até a eventual aprovação. O que eu queria mesmo era a opinião do senhor, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, sobre essa indicação do presidente, do filho dele, com experiência zero. Minha opinião. Uhum. Veja bem, como que você se sentiria sendo torcedor do Corinthians ou do Palmeiras, sabendo que um juiz dessa partida torce para o Corinthians ou torce para o Palmeiras? Eu não posso expressar minha opinião, até porque eu sou o presidente da comissão, eu sou o magistrado. Eu não vou tender nem para ajudar, tampouco para atrapalhar. Eu vou funcionar dentro da lei, da Constituição Federal e do regimento interno. Então, dessa maneira, eu vou conduzir a sessão muito dentro da neutralidade, justamente para não ter nenhum senão a mais dos que já tem nessa questão da indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Sim, até porque se o senhor der uma resposta mais incisiva, aqui o senhor pode ser questionado por um dos lados lá para frente. Mas o senhor mesmo apontou... Com certeza isso poderá ir para o lado judicializado, e aí vão falar que eu posso ter interferido assim ou assado. Eu não vou fazer isso. Eu tenho uma experiência de ter sido presidente de um poder legislativo, como eu fui na minha cidade, e graças a Deus isso me deu condições para poder, num momento como esse, saber como atuar dentro da imparcialidade. Até porque essa questão está até na moda hoje com esses vazamentos que tiveram para lá e para cá. O senhor vai dar uma de isentão, então? Eu tenho que ser Tem que assim, ser, né? Tá bom. Não adianta. E eu falo para você, já disse isso em outros lugares. O que eu posso te passar é o sentimento aqui da casa. Há um equilíbrio muito grande de sim e de não. Eu até que brinquei ontem, falei, isso vai ser decidido no último minuto e ainda vai ter que usar o VAR para poder ver como é que foi a jogada final, para decidir toda essa questão. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Geralmente essa é uma votação protocolar, né? O Senado respeita a decisão do presidente, mas como o senhor mesmo apontou, é uma situação diferente, inédita. É o filho do presidente que está ali, 35 anos, mal completou a idade mínima para se tornar embaixador. É uma situação muito particular. O senhor acredita, então, que essa votação deva ser tudo menos protocolar? Que provavelmente o presidente vai encontrar alguma dificuldade aí. Olha, eu vou dizer para você, com certeza diferente das outras ela vai ser. O rito vai ser igual. Agora, o ambiente já se politizou, até em função da própria personalidade da situação atual, do governo atual, que tem uma personalidade forte, que tem um lado, não deixa de mostrar esse lado, e tem um outro lado
que é da oposição, que também atua de forma incisiva e que não vai deixar de mostrar também esse lado. Então, essa questão já está dividida, tem uma vala no meio dos dois lados. E nós vamos ter que ter habilidade suficiente para poder dar condições para ambos os lados se manifestarem e fazer com que o juízo final dessa história possa ser o mais transparente possível. E eu vou dizer para você, seja qual for a decisão, vai ter gente que vai gostar da sociedade e vai ter gente que não vai gostar. Então a gente tem que estar com uma iluminação muito grande, divina, digo até assim, para a gente poder tirar aqui o melhor dessa situação toda. Bom dia, senador. É o Garrafa que está falando aqui. O senhor disse que... Tudo bom. O senhor disse que vai ser um magistrado, né? Vai se tratar ali como... Vai ser um juiz mesmo no momento da sessão. E falou que vai respeitar, claro, o que diz a Constituição. Só que ainda existe uma interpretação que parece ainda ambígua, né? Parece dupla a interpretação da Constituição, se é nepotismo ou não. Se o senhor vai se basear na Constituição, imagino que o senhor já tem um entendimento de que... O senhor entende que pode ser configurado nepotismo ou não? Por isso que nós temos aqui à disposição dos senadores e da nossa comissão assessores técnicos da mais alta envergadura que vão poder nos auxiliar nesse sentido. Eu sou uma pessoa, assim, como médico que sou e sempre atuei assim, que ando sempre ao lado daquilo que é a verdade, daquilo que é o correto, daquilo que é o certo. E não vou deixar de proceder dessa forma. Existe realmente uma interpretação dessa situação que você acabou de falar e existe também uma outra interpretação dizendo que não cabe para indicação diplomática, como é esse caso, né? Então, a gente não vamos sofrer por antecipação. Essa é a questão que eu coloco sempre na minha vida. Deixa a mensagem chegar, vai ser escolhido um assessor técnico da comissão para poder emitir a sua opinião e vai ter o relator da matéria dentro da comissão, vai ter a sabatina, nós vamos ter vários elementos para poder verificar o juízo final dessa questão. Bom, e o presidente da República disse que, caso o Senado não aprove a indicação do Eduardo, ele sugeriu ali de tirar o Ernesto Araújo e colocar o Eduardo Bolsonaro como ministro das Relações Exteriores. Ele até disse o seguinte, falou, a decisão é minha, se eu quiser eu vou lá, tiro o Ernesto, coloco o Eduardo, pronto, acabou a história. O senhor não entende com esse tipo de declaração como uma afronta aos parlamentares que vão votar aí logo mais a indicação do Eduardo? Essa é uma questão... Colocando o Senado na parede, né? Também sobre o aspecto do nepotismo, né? Porque daí, a partir do momento em que se indica para um cargo em que tem despesa, que é ordenador de despesa, quem defende a indicação que pode ser feita de parente para embaixador, justamente argumenta dessa forma. Ou seja, a partir do instante em que se coloca na administração direta, aí sim se caracteriza essa questão do nepotismo. Então, é o que eu escutei aqui dos técnicos, né? Eu penso que isso aí foi mais um desabafo, sem prestar atenção nas consequências que eles poderão vir a acontecer se isso proceder. Agora, o presidente Bolsonaro, ele foi parlamentar por mais de 20 anos. Ele sabe muito bem que as situações que nascem de uma decisão do parlamento, elas não são em questão individual desse ou daquele. É um grupo, é um colegiado que acaba decidindo. E isso tem que ser respeitado. A gente sabe que pode ferir suscetibilidades, pode ferir a opinião pessoal de um integrante do executivo, mas a partir do momento que nasce uma decisão de um colegiado do parlamento, num sistema presidencialista democrático como é o nosso, ela tem que ser respeitada, não tem outro caminho para ser seguido. Muito bem, conversamos com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o Nelsinho Trade. Senador, obrigado. Aliás, antes da gente se despedir,
a reforma da Previdência daqui a pouquinho está chegando aí no Senado, né? Na Câmara, o partido do senhor... Né, uma situação como essa está dando mais polêmica, está virando os holofotes mais para essa questão do que a própria reforma da Previdência, que é essencial para o nosso país. Que é muito mais importante. Aqui no Senado a gente fez o seguinte: nós montamos um grupo de senadores que acompanhou para e passo a tramitação da reforma na Câmara, nos subsidiou de tudo que teve, quais as alterações que aconteceram, justamente para quando ela vier aqui para o Senado, que a tramitação possa ser mais rápida, mais célere, e a votação também nesse mesmo intuito de passar a limpo logo essa questão do nosso país. Se é isso que está travando para a gente poder ter desenvolvimento econômico, para toda a nossa sociedade poder sentir lá na ponta que o Brasil está vivendo um momento bom, um momento diferente, com geração de emprego e renda, não vai ser por conta do Senado que isso vai ser atrapalhado. Então nós estamos de forma muito tranquila, muito consciente de que a partir do momento que ela chegar aqui, nós vamos priorizar esse andamento para, de uma maneira mais rápida que a própria Câmara, apresentar esse resultado para a sociedade. O partido do senhor fechou questão na Câmara dos Deputados. Esse fechamento de questão continua valendo no Senado, o PSD? Ainda não reunimos os nossos integrantes, mas eu penso que haverá de ter essa reunião e tão logo ela possa ser concluída, a gente informa para vocês. Eu não posso sozinho falar em detrimento de 10 senadores que compõem o PSD aqui no Senado. Mas o senhor já definiu o seu voto? Eu sou a favor da reforma e sou a favor da inclusão dos estados e municípios. Porém, se vier da Câmara, como parece que vai vir, sem a inclusão dos estados e municípios, nós vamos aprovar do jeito que veio da Câmara, pelo menos é o que eu penso, justamente para poder evitar que ela volte para a Câmara e sabe lá Deus quando que vai sair de novo, e fazer uma PEC paralela. PEC é uma proposta de emenda constitucional, para poder fazer a inclusão dos estados e municípios. Porque não dá para você fazer uma reforma dessa grandeza pela metade. Você vai deixar aí quase 3 mil municípios, porque nós temos 5.500 municípios no Brasil, mas quem tem regime de previdência própria é em torno de 2.000 e quase 3 mil municípios. Você imagina como que vai ser votar essa reforma em todas as câmaras municipais desses municípios, em todas as prefeituras. Olhando para os estados, imagina como que isso vai ser apreciado nas assembleias legislativas, nos estados da federação. A gente ouve dizer que você não consegue encontrar mais de 3 ou 4 estados que estejam com a saúde financeira em dia, fazendo investimentos, pagando folha. Então a gente precisa realmente que essa reforma possa abranger estados e municípios. Eu fui prefeito de Campo Grande, da capital, e sei o quanto que é difícil tramitar uma matéria no âmbito do legislativo que possa causar polêmica. Ano que vem é ano de eleição municipal, imagina como que vai ser isso no Brasil afora. Então, eu não vi um argumento ainda que pudesse me convencer que tinha que tirar estado e município. Ora, se vai fazer a reforma, que é um omeletão que vai quebrar tudo que é tipo de ovo, por que deixar estado e município de fora? Senador, obrigado pela participação aqui no 90. Um bom trabalho para o senhor. Boa volta à legislatura. Eu que agradeço. Estamos sempre às ordens. Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi.